Olá, espero que estejam todas e todos muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o romantismo, só que agora o romantismo na prosa. né? Bom, primeiramente, o que vem a ser essa questão da prosa? Em Goiás, a gente acaba traduzindo essa questão da prosa por meramente conversa, Levar uma prosa, bater uma prosa, enfim. Mas prosa, dentro da escrita, dentro da literatura, nada mais é do que um texto organizado em parágrafos, Diferentemente da poesia, que muitas vezes é organizada em versos, em estrofes. Então, nós vamos falar hoje do aspecto da escrita romântica dentro da prosa, então, dentro daquela estrutura textual organizada em parágrafos. Para isso, elaborei alguns slides aqui e vou passar para vocês, tá bom? Então, nós temos aí prosa romântica no Brasil, tá? Então, vamos dar sequência aí aos slides. A gente vai fazendo a leitura aqui, comentando alguns pontos considerados importantes aí para o aprendizado de vocês. Bom, então nós temos aqui, que o romantismo ele foi o introdutor, da prosa no Brasil. Antes disso, os escritores, brasileiros ou os escritores portugueses que estavam aqui no Brasil, escrevendo aqui no Brasil, na época do Brasil colônia, não deu muita importância, muita relevância para a questão da prosa, trabalhando mais com a poesia. Então, coube aí aos escritores do romantismo introduzir essa prosa aqui no Brasil. Tá? Embora essa prosa introduzida aqui ainda seguia os padrões europeus, na linha de romances como os do escocês Walter Scott, no caso aqui eu trouxe um exemplo, Ivanhoé, que é a obra dele mais conhecida, e do francês Honoré de Balzac, eu trouxe aqui a Comédia Humana. Tá? Então, a prosa romântica ela foi extremamente importante e determinante para o estímulo à arte nacional e ao sentimento nacionalista. Tá? Ela vai também ser uma divulgadora desses elementos aí. Tá? Então, primeiramente, eu vou falar o que é essa questão da prosa. Então, como a prosa é esse gênero, é esse tipo de escrita organizada em parágrafos, o escritor optou pelo romance. Tá? O que é o romance? Quando a gente fala em romance, a primeira coisa que nos vem à mente é essa relação entre pessoas, essa relação amorosa. Mas na literatura não está ligada a esse aspecto. Tá? Dentro da literatura nós temos dois tipos de romance. Primeiramente, o romance que está ligado ao romanceiro, aquilo que foi produzido na Idade Média, ainda sob a forma de poesia. Tá? Então, romance eram as escritas advindas a partir das novas línguas surgidas a partir do latim, como, por exemplo, o galego português, no qual as poesias trovadorescas foram escritas, e, depois disso, a própria língua portuguesa também. Mas não é esse o romance que nos interessa aqui. Tá? O romance que nos interessa aqui é esse que eu coloquei
o conceito aqui. É uma forma literária pertencente a um gênero narrativo, ou seja, né, ele tem uma função de narrar, de contar, né, uma história, e que apresenta os elementos da narrativa. Né? Quais são esses elementos da narrativa? É o enredo, o tempo, o espaço e as personagens. Tá? Então, o romance, geralmente, é uma narrativa extensa, né? Uma narrativa longa, e que vai apresentar esses elementos, então. Tá? O enredo, o tempo, o espaço e as personagens. O primeiro romance que nós temos aí, e que vai, né, de certa forma, inaugurar o romance moderno, né, o romance tal qual a gente conhece, é a obra Don Quixote, né, Don Quixote de La Mancha, do espanhol Miguel de Cervantes. Essa obra ela foi escrita e publicada em 1605, né? Então ela vai ser precursora desse tipo de romance que nós temos hoje. Tá? Vou falar um pouco então do folhetim, né? Já falei dele em outra oportunidade, quando falávamos da poesia, né, no romantismo, mas o folhetim ele vai ser um grande difusor da prosa romântica. Né? Os folhetins, como já expliquei, eles eram capítulos, né, de jornais, né, publicados em jornais com a periodicidade semanal. Por meio deles, o romance tornou-se extremamente popular e, por ele, o sentimento de democracia aflorado no país foi alastrado. Essa questão da democracia mesmo ligada também à leitura. Né? Lembrar que a leitura antes ela estava de poder de poucas pessoas. Né? Agora, um público leitor diferente vai aparecer. Tá? Com o folhetim, a literatura passa de bem destinado à aristocracia e ultrapassa a exclusividade da nobreza. Surgem os primeiros consumidores da produção literária e a literatura é expandida ao leitor comum. Né? É pelo folhetim que a prosa do romantismo alcança o sucesso que obteve no Brasil. Então, quem são esses novos leitores? Né? Lembrar que a nobreza, né, ela estava ainda no poder aqui no Brasil, né, mas já, de certa forma, para usar uma linguagem bem típica, né, capengando, né, com a ascensão de uma nova forma aí de sociedade. Né? A própria burguesia estava ascendendo. Nós tínhamos também, agora, com a família real aqui no Brasil, o aparecimento de escolas, o aparecimento de universidades, que também trouxe um outro público leitor, né, os jovens advindos das universidades, e, sobretudo, as mulheres, né, que passaram a ser também ávidas consumidoras desse tipo de literatura. Tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre a questão do nacionalismo romântico, né? Embora eu já tenha falado um pouco sobre isso também em outra oportunidade. O sentimento de nacionalismo no romantismo contribuiu para valorizar o Brasil e o desvinculou da influência impositiva da arte portuguesa. Muitos críticos literários vão falar que a literatura brasileira ela nasce justamente no romantismo. É a partir do romantismo que se constrói uma arte genuinamente nacional. Tá? É o momento em que a literatura portuguesa também está mais voltada para Portugal. Há uma clareza da distinção dos costumes da colônia e da metrópole. Né? No caso, é colônia Brasil, metrópole Portugal. Então, trazemos aí as seguintes características, né, dessa prosa romântica e desse nacionalismo total. Primeiramente, né, subjetivismo, ufanismo, idealização da mulher, religiosidade, culto à natureza, amor platônico, idealismo e estética nativista. Subjetivismo é aquilo que é tipicamente do sujeito, né, aquilo que é da pessoa, né, que está internalizada. O fanismo
é esse amor, é essa exaltação aí à pátria, a idealização da mulher, né, colocando a mulher, seja de uma maneira positiva ou negativa, né, apenas no ramo das ideias. A religiosidade, né, uma tradição, né, vinda aí da Idade Média, né, quando fala-se da questão da religiosidade, ainda é uma religiosidade ligada ao aspecto católico. Né? O culto à natureza, essa valorização do exótico, do natural, né, em detrimento do urbano. O amor platônico também está ligado à ideia, né, que é o platonismo, né, aquilo que está no ramo das ideias. Tal. O idealismo, já expliquei também ali em relação à questão da mulher, né, também é algo que está apenas no ramo das ideias, aquilo que não é concreto. Né? E a estética nativista, agora uma valorização, por exemplo, dos falares típicos do Brasil, né, dessa mistura, né, nós temos aí na língua portuguesa falada no Brasil, né, muito mais liberta, muito mais original até do que o português falado em Portugal, uma vez que nós tivemos aqui a influência de outras etnias e outras culturas que muito enriqueceu a língua portuguesa. Tá? O romance brasileiro. Nós temos como marco inicial aí do romance brasileiro a obra, né, de Teixeira e Souza, chamada O Filho do Pescador. Como era uma obra que não teve um grande apelo popular, né, ela acabou sendo legada aí, de certa forma, ao esquecimento. Né? E nós temos a Moreninha, né, do Joaquim Manuel de Macedo, né, pela sua qualidade literária, né, e caindo, de certa forma, nesse gosto burguês, né, de leitura, né, nós temos, então, essa obra, né, como um grande iniciador da prosa brasileira. Aí, tá? Então, sigamos. Trouxe aqui alguns autores e obras, né, também. Vou mudar aqui. Tá. Autores e obras, né? Ou obras e autores, como eu coloquei ali. A prosa romântica no Brasil, ela manifestou-se em 4 tipos de romance específicos. Né? O romance indianista, o romance histórico, o romance regional e o romance urbano. Tá? Primeiramente, vamos falar aqui do romance indianista. O romance indianista busca valorizar o herói nacional, o índio. Né? Nesse tipo de romances, são explorados temas como a natureza e o sentimentalismo. O heroísmo é representado pela nobreza de caráter e valentia das personagens. Principais autores aí que nós temos, né? Destaquei aí na prosa José de Alencar, né? E é um estilo que foi criado por ele, né, dentro da prosa. Enquanto na poesia nós temos ali o Gonçalves Dias, né, como o grande poeta indianista, na prosa nós teremos, então, o José de Alencar. Os 3 livros escritos por ele sobre essa temática são o Guarani, Iracema e o Birajara, né, dentro desse estilo de prosa romântica que traz um caráter fortemente nacional e indianista. O romance urbano. Né? O romance urbano retrata a pequena burguesia, a ascensão da classe média, as relações sociais e morais. São narrativas lentas, minuciosamente descritivas da ambientação das personagens. Há livros, inclusive, né, em que o autor gasta ali 2, 3 páginas para meramente descrever um vestido. Lembrar que não havia ainda a questão do audiovisual, né? Não havia ainda o cinema, né? Então a fotografia estava
caminhando ali, né, nos seus primórdios. Então, para que o leitor, né, tivesse uma noção do espaço, das personagens, as descrições deveriam ser muito bem realizadas, tá? Então, acontece isso, muitas pessoas, né, sobretudo o leitor contemporâneo, quando ele vai ler esse tipo de obra, ele acaba por achá-la um pouco cansativa, né, justamente devido a esse excesso de descrição que nelas vão aparecer. Tá? Trouxe aqui os autores, Joaquim Manuel de Macedo, né, precursor aí com o livro A Moreninha, né? O Manuel Antônio de Almeida, com Memórias de um Sargento de Milícias, esse já é um livro, uma obra de transição, né, no final já do romantismo para a escola literária que vai se seguir a essa escola literária que nós estamos trabalhando, tá? E José de Alencar com as obras Diva e Senhora. O romance regionalista, né, a prosa romântica regionalista no Brasil, ela vai representar o povo, diferente dos nobres na corte. Tá? Então, demonstra um ambiente rural em oposição às cidades. Representam o sertanejo, as paisagens e os costumes do sertão. Como autores aí, trouxe José de Alencar, né, com a obra cujo nome é O Sertanejo, e também vão se destacar Bernardo Guimarães, né, com a escrava Isaura, né, e o Visconde de Tomé com Inocência. E, por fim, o romance histórico. O romance histórico ele traz o retrato de costumes de uma época passada, sendo um relato que muitas vezes mistura ficção e realidade. Né? O próprio romance indianista, de certa forma, ele também é um romance histórico, né? Porque os índios tratados nas obras, né, do José de Alencar, por exemplo, não são índios contemporâneos a ele, né? São índios da época do descobrimento. Tá? Então, eu trouxe aí o José de Alencar com as duas obras, né, típicas desse tipo de romance, que são As Minas de Prata e A Guerra dos Mascates. Bom, falar um pouco sobre o José de Alencar, né? Afinal de contas, é um escritor extremamente importante, né, para dentro da literatura. Tá? Certo? Então, aqui está. Vocês perceberam que nos 4 tipos de romance, né, que perfazem aí essa trajetória do romantismo no Brasil, o José de Alencar ele escreveu dentro de todos esses tipos. Tá? Por isso, ele é um escritor extremamente importante. Não só importante dentro da literatura, mas também um escritor, né, que soube, né, condensar dentro dessa escrita aspectos típicos da população, da sociedade daquela época. Né? Tanto que hoje nós temos aí uma série de historiadores, né, que vão beber dessa fonte, né, do José de Alencar para tratar de questões históricas. Tá? Vamos falar um pouco sobre ele. Ele é considerado o mais importante dos prosadores do romantismo. Ele nasceu no Ceará, mas com apenas 1 ano de idade ele se muda com a família para o Rio de Janeiro. Ele foi jornalista, dentre outras profissões, né? Foi deputado, e, enfim, ele exerceu uma série de atividades aí. Era um cara muito ativo, digamos assim, né? Ele publicou a sua primeira obra em 1856, sendo esta 5 minutos. E, embora falecido precocemente aos 48 anos de idade, vítima de tuberculose, como outros escritores também do romantismo, né? Ele foi muito prolífico, como eu disse, né? Deixando inúmeras obras dentro dos 4 tipos de romances românticos. Daí a sua importância, então, como
escritor, né, e como prosador desse romantismo brasileiro. A obra que eu trouxe para falar um pouco aqui para vocês é Iracema, né? Afinal de contas, é a obra dele mais popular, né? Embora muitas pessoas não tenham lido, pelo menos ouviu falar sobre ela, né? Ela foi publicada em 1865 e traz como protagonista uma personagem feminina, uma mulher agora como protagonista, né? Então, é uma obra de caráter indianista e ela vai relatar, né, os embates, os combates ali entre a tribo dos Tabajaras e a tribo dos Potiguares. Tá? E no livro, o elemento português aparece na personagem Martim, por quem Iracema se apaixona e com ele tem um filho, marcando assim a construção primordial da raça brasileira. Tá? O Martim e Iracema têm um filho, né? Eles dão a ele o nome de Moacir, né? Que quer dizer filho da dor. Né? A Iracema, ela era uma virgem, né? Ela era uma espécie de sacerdotisa, né? Que era incumbida de guardar o segredo da Jurema. Né? Então, ela era destinada apenas ao deus Tupã. No entanto, quando Martim aparece, né, ela se apaixona por ele, ele por ela, e eles acabam tendo um filho, então, desse amor. Né? Então, aí, o José de Alencar, de uma maneira muito sutil, né, vai dizer, né, não explicitamente, mas nessa relação entre o Martim e Iracema, que a raça brasileira, na verdade, é uma raça miscigenada, né? Que vai ser advinda dessas duas culturas, dessas duas etnias, né? Distantes, então. Né? Distantes ali naquele tempo, né? Na época do descobrimento do Brasil, na época da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Tá? Para finalizar, trouxe um trecho aqui, é o início do capítulo 2, né, do livro Iracema, no qual o autor vai descrever essa personagem, né, sempre trazendo uma comparação com elementos da natureza, né, mas sempre colocando Iracema numa posição de vantagem em relação à própria natureza. Daí a importância dessa personagem. Então diz o seguinte: muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé graço e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Né? Daí ele vai relatar a história dessa personagem, né, criada de uma maneira tão brilhante. Tá? Então, nós temos isso aqui por hoje, né, em relação à questão do romance, da prosa dentro do romantismo. Tá? Espero que tenham gostado, né, e tenham entendido bem. Tá? Mas já deixo claro aqui que qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Tá bom? Muito obrigado e tenham uma boa semana.